Boa noite, comunidade do poker. Boa noite, galera que gosta de jogar um pokerzinho em home game. Boa noite, pessoal que gosta de jogar em torneio, pessoal que gosta de jogar no clube. Meu nome é Odilon Correia Machuca. Eu sou jogador de poker, gosto de poker, amante do esporte. E estamos começando o programa Por Dentro do Poker. Por Dentro do Poker é uma ideia antiga, uma ideia de algum tempo atrás, que agora, graças ao apoio da Top Web TV, tornou-se realidade. E a gente espera desenvolver durante o programa alguns tipos de programas diferentes. Programas de entrevista, programas de mostrar como é que é a vida de jogadores de pôquer. A gente vai também tentar mostrar torneios, mostrar clubes. Enfim, é um programa voltado à comunidade do pôquer. Quem está aprendendo a jogar também, a gente vai ter aqui conversas com dicas de estratégias para iniciantes de pôquer. Enfim, programa, um espaço que foi aberto para que a gente possa falar sobre o que a gente gosta, que é pôquer, ok? Hoje, no programa, primeiro programa da série Por Dentro do Pôquer, eu estou recebendo um grande amigo, uma das pessoas mais queridas do pôquer em Santa Catarina, um dos pioneiros do pôquer em Santa Catarina, o meu amigo Igor Paraíso, que é o gerente do Floripa Poker Clube, hoje o melhor clube de pôquer de Florianópolis. E eu ia receber também o Everton, mas infelizmente por questão de agenda a gente não conseguiu conciliar. Mas graças a Deus deu certo, o Igor está aqui e a gente vai bater um papo. E aí, Paraíso, bem-vindo ao nosso primeiro programa. Obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Eu sei que tu trabalhou no clube até tarde e ainda está aqui hoje. É um prazer te receber aqui, querido. Muito obrigado, Dom, pela oportunidade. E você sabe, né, cara? Para mim, o prazer é meu. E o sucesso vai ser tudo de bom aí para nós. Sucesso é nosso do poker, da galera que batalhou tanto por um espaço. Sempre tem espaços, cada espaço que se abre é melhor para a gente, né, Paraíso? Eu sou testemunha da tua luta para fazer esse programa. Já faz, eu acho, mais de 2 anos aí que tu está nessa batalha. E agora conseguiu esse espaço aí com a Top Web. Eu acho que vai ser muito bom para a comunidade do poker. Legal, vamos falar de poker. Paraíso, como é que foi aí o teu início no poker? Para quem não te conhece, o Paraíso é uma das pessoas mais conhecidas do poker de Santa Catarina, como eu já falei, mas tem gente que não sabe desde quando tu está nesse rolo aí, Paraíso. Bem, a gente iniciou a jogar poker, né? Na verdade, eu tinha um grupo de poker que a gente jogava o Five Draw, o poker fechado, aquele que é o clássico, né? Então a gente ficou 18 anos jogando. Dentre os quais um dos amigos nossos em comum, o Ricardo, que já foi teu sócio. Foi meu sócio já. Ele foi jogar um torneio lá no Flop, lá do pessoal da Prime, lá da 3P. A 3P lá da antiga Federação de Pôquer, lá do Pedrinho Tudorovig, Mauro Nomura, aquela galera das antigas. E ele adorou a dinâmica do Texas Hold'em. Aí ele falou para mim, vamos lá na próxima segunda que tu vai adorar. Aí eu fui, e como uma boa sorte de principiante, né? Gravei o torneio, aí engatei. Isso como jogador. Isso em que ano era? Final de 2005, 2006. Foi na mesma época que eu comecei a jogar também. Tu estava um mês. Tu começou um mês antes de mim. Depois a gente se encontrou, porque a gente já conhecia de colégio, né? Eu e tu estudamos no colégio. Sim, Santa Catarinense. E me diz uma coisa, o Paraíso ainda gosta de jogar, mas hoje o foco dele, ele é gerente do Floripa Poker Clube, né, o clube que tem aqui em Florianópolis, e, como eu já falei, e o foco dele hoje é ser diretor de torneio e gerente de clube. Como é que foi essa migração de jogador para o outro lado, né, para ser um profissional do poker não jogando, e sim trabalhando na estrutura de torneios? Como é que foi isso aí? Isso aí foi em torno de 2006, final de 2006, que a gente tinha o teu torneio, que era o Poker Entre Amigos, que era uma vez por semana, e a coisa foi criando um ritmo muito forte, eu vendo a necessidade de abrir um espaço em outro dia para o mesmo pessoal, um pessoal diferente, aí a gente criou o Paraíso do Poker. Aí criamos o Paraíso do Poker numa terça-feira, e aí... Era terça o Paraíso e na quinta o meu torneio que era o Poker Entre Amigos. Poker Entre Amigos, exatamente. E aí a gente foi vendo. Aí na época eu organizava e jogava.
organizava e jogava, e nós participei o ano todo fazendo as duas coisas. De repente eu parei assim, não. Comecei a refletir. O cara que organiza torneio, na minha opinião, ele não deve jogar. Não deve jogar. Ele é uma opinião jogar. controversa, mas é uma opinião que o Paraíso defende há muitos anos. Eu defendo desde essa época aí, essa opinião, porque eu acho o seguinte, porque quando você vai jogar pôquer, era um dos erros que eu cometia, e muitas vezes eu ficava irritado com as pessoas, porque eu era o bonzinho do pôquer. Às vezes, quando o cara é meu amigo, eu dizia, folda, que eu tô gigante. E naquela época, quando dava a outra oportunidade do meu amigo fazer isso comigo, ele me quebrava. E aí eu ia à loucura. E aí eu comecei a refletir, pôquer, tanto faz se é tua mãe, se é teu pai, é um jogo mesmo que você tem que extrair o máximo possível aquela oportunidade. Aí eu disse assim, não, sabe uma coisa? Eu vou só organizar o torneio, não vou jogar meus eventos. Os únicos eventos que eu jogo são aqueles que eu não tenho participação nenhuma na organização. E aí, mas daí tu gosta de jogar um torneizinho? Gosto de jogar, prestigio alguns amigos, alguns outros clubes, né? Mas principalmente torneios maiorzinhos, 100K, da Liga Catarinense, o 1KK que vai acontecer agora, da Kings, né? Os torneios assim e principalmente mantendo a tradição do home game, né? Hoje eu jogo 2 home games nas minhas folgas. Home game, para quem não sabe, existem alguns tipos de formas de jogar poker. E a primeira forma que a pessoa sempre começa, geralmente, 80% das pessoas começam jogando com os amigos em casa. Então, o pessoal do poker chama isso de home game. E aí, a necessidade, o pessoal começa a jogar, vem a necessidade de participar de coisas maiores, aí vão para o clube e vão para os torneios grandes. Por falar em clube, Paraíso, ele foi gerente de um clube que eu tive já em Florianópolis, que foi o Floripa, o Ilha Poker Clube, né? E hoje ele trabalha no Floripa Poker Clube, que é o clube do nosso amigo Everton. Como é a dinâmica do clube? Como é como é trabalhar em um clube de pôquer? É diferente de trabalhar só num torneio, né? É totalmente diferente. O clube de pôquer, as pessoas vêm com o espírito de diversão. Então, às vezes, exatamente, você tem que administrar o psicológico desse pessoal. Porque num clube de pôquer vem o jogador profissional, o que não tem a mínima noção que está jogando a primeira vez. Já chegou de gente perguntar para que lado roda o baralho, como é que faz? Já teve, assim, pessoas que dizem assim, o que é esse tal de blind? As blinds, então, as cegas. As piadas, assim, que acontecem, os erros, são a coisa mais natural do mundo. Então, o clube de pôquer, ele tem que estar voltado e ele tem que ter uma visão de atender as expectativas do iniciante e do profissional. Só que o que acontece? No torneio, a gente é mais rígido. Quando a gente vai dirigir um torneio, as regras são exigidas de uma forma mais rígida, porque já existe um pré-regulamento no torneio, onde o cara assina esse regulamento e ele sabe que se ele cometer qualquer falha, pode ser vital o torneio Pode dele. ser penalizado, inclusive com a exclusão. Inclusive com a exclusão, exatamente. E perder aquela oportunidade dele ganhar bastante ficha porque ele cometeu um erro. Mas no clube, a gente usa sempre o bom senso. Geralmente, 90% das vezes, o bom senso. A regra com o bom senso, não a regra rígida, né? Não por exemplo, uma das principais, né? O cara não pode atender o celular no torneio, de hipótese alguma. Se ele atender o celular no torneio, ele perde a mão, independente do que for. Já no clube, frequenta muito profissionais liberais, médicos que estão de plantão, advogados, empresários, e às vezes até a esposa do cara. A esposa, a minha liga bastante. Exatamente, a esposa do cara, a mulher, o filho. Então, num telefone desse de urgência, que não vai interferir, vamos dizer assim, no andamento da mão, muitas vezes o cara, antes de atender, se ele quiser atender, ele pode solicitar a minha presença e eu vejo se isso não vai tumultuar o negócio e talvez abrir até aquela sessão. Não é tão rígido a regra. Não é tão rígido. Por ser um pessoal mais recreativo também. A maioria do pessoal que vai no clube vai para se divertir, né, regra? 99%. Claro que tem aqueles lá que tem aquele espírito competitivo e
e até fica nervoso, até porque não entende que 90% daquele pessoal quer se divertir, e aí com aquele espírito competitivo acaba até sendo um pouco grosseiro. Eu vou falar uma coisa, eu estou no poker há 10 anos, eu acho que eu vi 2 brigas no poker até hoje. Nunca, se vi 2 brigas mesmo, de chegar a se bater nunca, mas da gente ter que apartar, acho que vi 2, não vi mais que isso, e o pessoal entende assim, que tem que ter um bom senso, tem que ter um espírito. Até porque assim, a comunidade de poker é uma comunidade muito unida, né? Igual o Paraíso. Se o cara apronta aqui, não vai jogar mais em lugar nenhum, né? Não vai conseguir jogar mais em lugar nenhum. Exato, cara. Porque como a gente é um dos pioneiros aqui, como você citou, em Santa Catarina, começamos juntos, inclusive, organizando torneios, a gente sabe a dificuldade que foi chegar até hoje. Hoje o poker ele é recebido assim, para a sociedade de uma forma fantasticamente melhor do que era na nossa época. A gente enfrentou muito preconceito, né? Hoje ainda existe esse preconceito. Eu digo que ainda existe, porque exatamente no clube, muitas vezes o jogador chega na mesa final, aí vamos tirar foto, pessoal, para comemorar, para bater a foto, colocar mostrar aquele momento especial que ele chegou na mesa final, e o cara, não posso aparecer. Por quê, cara? Não, porque minha família não gosta que eu jogue. Esse preconceito ainda existe, mas eu acho que já diminuiu bastante. Bem pouco, muito pouco. Já diminuiu muito. Paraíso, me fala um pouco do Floripa Poker Club. Qual é a programação lá? Depois o pessoal vai botar, o pessoal da técnica vai colocar ali os bannerzinhos, né? Que você me mandou. Mas rapidamente me diz como é que é a programação do clube. Bem, a gente tenta, agora no mês de fevereiro, provavelmente nós vamos mudar a nossa programação, como a gente faz, foi a mudança do ano. Mas, por enquanto, a programação do clube, a gente tenta atender o jogador iniciante até um jogador que gosta de um torneio mais caro. Então, como é que funciona? Segunda-feira a gente tem um torneio bem dinâmico, R$50 com riba ilimitado, é o torneio que mais agrada o público, é um torneio que tem uma média de 60 jogadores. 60 jogadores. É incrível, o pote é maravilhoso, o campeão, a média, ganha 1.500. Então, muitas vezes, o cara com apenas R$50, ganha 1.500 ele ganha R$1.500. Como também tem aqueles que gostam... Que 300 conto e não ganha nada. 300 não chega, mas se diverte e aquilo ali tira o estresse. A gente ouve comentários do jogador assim, meu Deus, só gastei R$350, se eu fosse no analista ali ou qualquer outra coisa, eu ia gastar muito mais. Eu fiquei 6 horas me divertindo, rindo, brincando com as pessoas, né? Então esse é o espírito que a gente tenta desenvolver no Floripa Poker Clube. A gente sempre tenta, por isso que a gente fala que é um clube de pessoas para pessoas, justamente para trazer esse lado de amizade mesmo. Né? Aí na terça tem o Deep Light, né? Não, na terça-feira tem o Deep Stack Freeze Out. R$110, sem riba e sem adeon. Perdeu, tá fora. Bastante ficha. Na quarta, a gente tinha o Free Roll. Só que o Free Roll, a gente notou que... Free Roll, para quem não sabe, é um torneio de graça, não paga nada. Exatamente. Era um torneio que as pessoas acabavam se perdendo, porque a gente fazia um buy muito barato e não existia jogabilidade. Então, nós criamos a quarta Freeze Out Light, que é R$70, com todas as quebras possíveis de blind. A gente começa 25,50 bem jogabilidade boa, né? Bem tranquilo. E é uma quarta dos iniciantes. Então a gente já divulga para todo mundo. Quarta-feira é o dia para quem nunca jogou, quiser jogar um torneio de pôquer no clube, lá no Floripa Poker, na quarta-feira é o melhor dia. Exatamente, porque é o dia que a gente tem aquela paciência que eu expliquei das regras, que 90% das pessoas são os iniciantes. Na quinta tem um torneio que criou o Floripa Poker Clube, o Everton, o proprietário do Floripa Poker Clube, ele foi o idealizador e criador desse torneio, que é o Stand By Chip. O Stand By Chip é um torneio que só existe... Só no clube do Paraíso? Só no clube do Everton, porque na verdade foi ele que criou. Ele que criou. E ao longo dos anos foi o que fez sustentar e chegar onde o Floripa está, né? Então esse torneio Stand By Chip é um torneio que você entra com buy-in, mas você tem umas fichas de stand-by. Se você perder até o final do 6º nível, essas fichas podem entrar como rebuy. Caso você não perca, ela entra como adeon.
Então a jogabilidade desse torneio Esse é torneio excelente. é bom. E é um torneio que é procurado um pouco o pessoal que joga há mais tempo, que é um torneio um pouquinho Mais mais tempo. caro, né? Você vai ver lá, são as pessoas que já estão acostumadas a jogar BSOP, KSOP, LAPT, então Liga Catarinense de Pôquer, Federação Catarinense. Então o pessoal que joga realmente é a nata dos jogadores. E sábado tem o torneio de sábado, Magstack. o Magstack, né? Magstack Triple Chance, que é o torneio que para mim é o melhor, assim, em termos do meu estilo de jogo, que eu sou meio... Paraíso, me diz uma coisa, o pessoal, a estrutura do clube lá, o pessoal quando vai lá tem o que... Tem um bar lá, que depois até vou mostrar a entrevista do Guilherme, mas o pessoal vai, janta, como é que é o esquema lá? O pessoal ou bebe, se incomoda muito com bebida lá no clube, não? Alguns se passam, mas o grande problema da bebida que alguns se passam é aquele cara que não é o pôquer. Não é o pôquer, é porque ele já vem mesmo... Já é da natureza dele, mas a gente sempre leva na esportiva, graças ao bom relacionamento, a gente sempre tenta prevenir. Quando a gente vê que a pessoa já está um pouco alterada, já chegamos junto, então já damos um cafezinho, já falamos para a pessoa, ó, já está sendo um pouco alterada. Vamos ver o que o Gui falou pra gente. O Gui é o dono do bar lá no Floripa Poker Clube. Vamos ver o que ele falou pra gente. Bem, galera do Por Dentro do Poker, estamos aqui ainda no Floripa Poker Clube, melhor clube da região. E o pessoal, no jogo aqui, o pessoal tem que comer, tem que beber, tem que se hidratar. E eu estou aqui com o Gui, que é o dono do bar aqui do Floripa Poker Clube, vai trocar uma ideia rápida com a gente. E aí, tudo bem? Obrigado por estar participando com a gente aí, né? Me diz uma coisa, Gui, tá muito tempo já no bar aqui, não? Eu vou fazer 9 meses aqui no bar, trabalhando com um bar para mim, depois que eu peguei, mas já frequento o clube há uns 3 anos já como cliente, e o bar, 9 meses. 9 meses de bar. E assim, o pessoal, o movimento é bom, o clube, tipo assim, o pessoal vai jogar, mas o pessoal come, se alimenta, ou o pessoal mesmo só quer saber da bebida? Não, o movimento é muito bom, o pessoal bebe muito, água, para dar uma hidratada, suquinho, nós temos uma cozinha muito boa, a gente serve muita coisa boa aqui. Janta, prato executivo, panqueca, pastel, lanche, cachorro-quente, sobremesa, açaí, a gente tem muita coisa boa aqui. E me diz uma coisa, trabalha com família aqui? Como é que é o esquema? Família. Trabalha eu, minha esposa, tem um garçom que trabalha aqui, passou aqui agora, tem mais uma garçonete que trabalha comigo também. Trabalhei em família. Cara, que legal. Me diz uma coisa, joga para mim também, não? Jogo, gosto muito. Tanto é que eu era cliente, depois eu vim trabalhar. Primeiro começou a jogar e depois... Isso. Eu venho no clube há uns 3 anos e estou 9 meses aqui. Antes era só como cliente. Vinha quase todos os dias, gosto muito do jogo. Tu praticamente pegou o bar quando o clube mudou de lugar. Isso. Eu tenho amizade boa com o dono do clube, o Everton, tenho uma amizade boa com o Paraíso. E o outro antigo dono saiu, eles me ofereceram a oportunidade, porque nós temos uma amizade muito boa. Eu agarrei a oportunidade e estou aí tentando fazer o melhor possível para a galera. Legal. E na mesa lá, tu vai lá jogar de vez em quando? Vou, gosto muito. Lá tu ganha muito troféu em clube e tal? Tem troféu assim, graças a Deus já tenho bastante aí. Aqui tem um pouco do Paraíso, tem o meu que ganhei aqui. Qual que é esse aqui? Esse 30K aqui é teu? 30K, isso. Esse aqui é bonito, hein, rapaz? Esse eu ganhei em Balneário, 30 mil garantido, com 550 pessoas no field. Foi muito bom. Pô, foi um prêmio legal? Foi um prêmio legal. Mas é um aprendizado, né? Mas me diz uma coisa, tu é mais profissional do bar ou do jogo? Cara, eu tenho outra empresa que eu tenho na Palhoça, que é a Dog Bebida, já trabalhava com isso. Sou mais empresário. O joguinho é mais diversão mesmo. É o extra, Queria jogar profissionalmente, mas não tenho tempo para estudar muito, mas quem sabe um dia. Então tá, Gui, obrigado. Valeu, Dilon. Um abraço. E o Dentro do Poker volta lá no estúdio. Um abraço. Então, o pessoal vai, come, bebe um pouquinho mesmo, e o Gui está bem satisfeito com o clube lá. Ele tá bem. Ele é jogador também, como ele falou na entrevista, está bem satisfeito com a parceria. O importante mesmo dessa parceria que a gente fez com o Guilherme é que ele, por ser jogador, então ele vai em busca das necessidades do jogador e atende de uma forma maravilhosa. E eu jogo muito lá no clube e a comida do Guilherme é muito boa, lá tem os pratos a Maria, a nossa nutricionista. A nutricionista. Ela dá um show. Quem vai lá comer, tem muitas vezes que as pessoas vão no clube só para comer e nem jogam. A comida da Maria é muito boa. Paraíso,
Pôquer é um esporte muito democrático, né? Tem mulher jogando, tem idoso jogando, tem a gurizada mais nova jogando. Como é que é esse relacionamento entre os mais novos e os mais velhos, as mulheres? O pessoal hoje já respeita muito mais, né, Paraíso? O que você sente no dia a dia do clube? Olha, eu vejo uma integração assim maravilhosa. Isso aí, realmente, o pôquer é um esporte da mente que ele consegue fazer essa união de uma forma assim perfeita. A gente vê pessoas com mais de 60 anos e vê jovens que ainda, uma das coisas que realmente me incomoda no pôquer é que ainda a legislação brasileira ela ainda é meia arcaica, ao meu modo de entender. Porque eu realmente considero o pôquer um esporte de raciocínio. Sem de dúvida, mente. Sem dúvida. Então, como eu considero um esporte de raciocínio e mental, eu acho que não deveria ser proibido para menores, como é o xadrez. Você vê hoje jogadores de xadrez que começam com 5 anos de idade, o pai incentiva e tal. Porque realmente o pôquer ele desenvolve o raciocínio matemático, a psicologia. Eu costumo dizer que o pôquer é uma escola de vida, né? Porque ali na mesa de pôquer você vai encontrar de tudo. Aquele senhor que tu tem que respeitar, aquele guri que tu vê que tá te sacaneando, e ali tu tem que saber desistir mesmo tendo desistir. Por exemplo, um exemplo que eu sempre uso de empresarial. A empresa do cara tá resistindo, mas não tá indo bem. O cara tem que saber desistir, né? O cara tem que saber a hora de parar antes de começar a tomar prejuízo na empresa. O cara tem que saber. E ao contrário, às vezes o cara tem que saber a hora de arriscar. Não, eu acho que dá para arriscar. Então o pôquer ensina muito isso, né? Ensina o lado de ser empreendedor, o lado de ser moderador, o lado de ter prudência, o lado de, como você falou, de arriscar. O pôquer é fantástico. Tem que saber a hora de tudo, né? Você tem o pessoal mais velho que joga lá no clube? Tem, pô. Nós temos aqui a lenda, né? Nós temos várias pessoas mais velhas, mas um que se destacou, assim, impressionante, é o seu Valmor Maciel, que inclusive você fez uma entrevista com ele, daqui a pouco vai passar aí a entrevista dele. Mas o seu Valmor Maciel, para vocês terem noção, ele é um médico aposentado. Quando ele iniciou o pôquer, ele iniciou com a gente, então eu posso testemunhar a evolução dele. Ele não sabia absolutamente nada. Hoje, depois, ele começou a ouvir as pessoas, a criar o próprio estilo dele, a ler. Ele já leu mais de 12 livros. Ele falou para mim que já leu muito livro de pôquer. Ele quer fazer curso. Ele chega para mim, Paraíso, quando é que vocês vão fazer o coach? Inclusive agora, ele vai fazer um coach com o Garrido. O campeão brasileiro de 2015. 2015, então. Garrido, que mora aqui em Santa Catarina. Balneário Camboriú, ele vai fazer um curso com ele. Então ele está sempre em constante evolução. E ele fala uma coisa que eu acho que eu morro de rir quando ele fala. Ele disse, o pôquer para mim, a minha mulher adora. Porque como ele já tem mais de 65 anos, um padrão de vida nível alto, top A, então ele diz o seguinte, que os amigos dele, que ainda estão vivos, que eu acho engraçado quando ele fala isso, os hobbies são iates, veleiros, coisas super caros. E ele tem um esporte que ele gasta ridículos, vamos dizer assim, que ele vai todos os dias no clube. Ele é o cara mais fiel nosso, um cliente mais assíduo do clube. Mais assíduo do clube. E ele gasta, vamos dizer assim, no mês, no máximo, R$2.000. No máximo. E ele ganha também, né? Não só com o nosso clube. E ele é ganhador, mas, né? Então, é isso que eu estou dizendo, é isso que ele acha engraçado, que a mulher dele fala para ele, mas tu gasta menos de R$2.000 e tu chega em casa sempre com 4, 5. Ele é ganhador, seu Valmor. Além de se divertir, ele ainda ganha dinheiro. Seu Valmor, ano passado, chegou uma época que eu parei de ver as fotos do clube, porque toda foto de mesa final ele tava lá parado. Eu falei, vamos fazer um totem, né? Vamos fazer uma foto do seu Valmor e bota Vamos fazer um boneco de seda e deixar um guarda-roupa ali só ficar mudando. Deixa aí. E eu tenho uma entrevista com o seu Valmor, o seu Valmor é uma pessoa muito querida, jogo muito com ele, é um jogador que realmente evoluiu muito em um ano, impressionante. Hoje ele joga todos os torneios. Ele joga BSOP, que é o brasileiro de pôquer, joga KSOP, que é o torneio da Kings. Ele joga os torneios mais caros de pôquer do Brasil e tá pra frente, né? Então tem que respeitar o tiozinho, como é que o pessoal diz, o tiozão, tem que respeitar esse tiozão. Vamos ver a entrevista que eu fiz com o seu Valmor e daqui a pouco a gente volta. Bem, galera do Por Dentro do Pôquer, estou aqui com o seu Valmor, um atleta de grande destaque esse ano aqui no clube. Inclusive o Paraíso já comentou sobre ele agora pra gente na entrevista. Eu fiz questão de bater um papo com o seu Valmor.
Bom, primeiro, obrigado por estar participando com a gente aqui no Dentro do Poker. Seu Bom, o senhor já pratica poker há muito tempo? Não, antigamente jogava um poker assim, uma vez por mês, mas aquele poker fechado. Os 5 cartas que ele dá mal. E esse poker novo aí, o Texas Hold'em aí, eu comecei a jogar em 2015, em junho de 2015. Um ano e meio, mais ou menos. Foi uma época que eu fui fazer uma viagem, né? E aí nós fomos nos Estados Unidos, eu e minha esposa, e daí eu conheci o jogo lá, em Las Vegas, lá, e daí eu gostei e dali pra frente continuei praticando. E me diz uma coisa, como o senhor é cardiologista, né? Sim. Está aposentado? Então o poker serviu para o senhor também como uma forma de tapar aquele tempo que o senhor tinha de ocioso, e aí começou a... É uma boa diversão. O que o senhor pode dizer? Uma boa diversão para as pessoas que têm um tempo assim vago, que não pode estudar um pouquinho. Como é que o senhor vê isso aí? Eu vejo como quase como uma terapia, né? Uma terapia a gente tem a mente ocupada, né? Tem que estar estudando, tem que estar raciocinando na hora do jogo. Você está sempre pensando, sempre calculando. É um exercício para a nossa memória, né? Está sempre em dia, a nossa atividade intelectual, sempre puxando pela mente, né? Que é isso que a gente tem que fazer na idade, na terceira idade. Né? Me diz uma coisa, o senhor é um senhor de mais idade, um pouco, e os torneios duram muito tempo, né? Tem torneios aí que o senhor joga, o senhor Valmor, para quem não sabe, joga todo o circuito nacional também, é um jogador que aqui no clube esse ano fez para mais de 20 vezes a final, então é um jogador bem conhecido aqui no estado. Mas me diz uma coisa, esse tempo todo, assim, para quem já tem uma certa idade, é uma vantagem pela paciência ou é uma desvantagem pelo preparo físico? O que o senhor acha? Não, raramente eu me sinto cansado assim, de jogar, né? Raramente, né? Porque é atividade que combina com a idade, né? É uma atividade que a gente, claro, deveria praticar um exercício físico para manter até o melhor raciocínio, a melhor memória. Mas o poker é uma atividade que fecha muito bem com as pessoas assim, com mais de 60, como eu, né? Eu já tenho mais de 70, né? 67. Então, não encontrei uma atividade assim, melhor que essa para mim. Tá? E esses torneios temporários, eles não sacrificam nada, porque o Wenda, jogar agora foi em São Paulo, por exemplo, né? Jogava lá no BSOP, jogava 10, 12 horas todos os dias, né? Não prejudicou nada. O senhor falou para mim que o senhor tem 67 anos. Esse conflito tem muita molecada, né? Eu jogo pouco, eu vou jogar pouco, todo mundo sabe que eu jogo. E eu já sinto, vou fazer 50 anos esse ano agora, em 2018, eu já sinto assim uma diferença. Essa molecada, às vezes, olha para nós, assim, o pessoal mais velho, acha que é o tiozão, eles chamam de tiozão, né? Não, eles acham geralmente que a gente não sabe jogar direito, né? Eles acham que a gente joga pouco, né? Mas na verdade a gente estuda poker também, né, seu Paulo? E eu sei que eles têm muita experiência, apesar de jovens, por causa do jogo online, né? Você joga online? Eu jogo exatamente para microlimites, né? Para manter uma quantidade de mãos jogadas, né? Assim, alta. Para adquirir mais experiência no jogo. Para praticar mesmo. E jogando online também consegue depois entender melhor os meninos aqui na mesa, né? Sim. Ou não? O senhor acha que não tem muita vez? Não, tem tudo a ver. Eu sei que eles jogam, a gente encontra esses mais jovens, eles jogam várias telas por dia. Então, em 2, 3 anos, eles adquirem uma experiência que a gente levou anos para adquirir. Não tem comparação a quantidade de mãos que eles jogaram, apesar de jogos, né? Mas eu acho que
o jogo é o esporte mais democrático que eu encontrei, porque tem idoso, tem mulheres, tem jovens, todo mundo Igualdade de condições, né? Exatamente. Eu não posso jogar uma partida de tênis, uma partida de futebol com ninguém, mas no poker eu consigo jogar de igual para igual. Para 2018, muito poker? Ah, sim, muito poker, né? Já temos dia 17, já tem o Gauchão, né? No Alegre, e depois no fim do mês, mais no fim do mês de janeiro, já tem, e em Camboriú já tem um torneio grande, já temos 2 torneios grandes. Já cada começo de ano já. 2 torneios grandes em janeiro. Eu vou quero agradecer muito a sua presença aqui no Comendo do Poker e torcer muito para o senhor. A gente já se pegou na mesa aqui, o seu amor é difícil jogar com homem. Tá? Obrigado mesmo pela participação. Valeu, obrigado, seu Valmor. Que figura, hein, Paris? Seu Valmor. Seu Valmor cada vez surpreende mais. Ele dizendo... Ficou bonito, seu Valmor. Ficou bonito. Já dá pra fazer a toda. E ele falou pra mim, né? Que pra mim é terapia, gasto muito menos do que no terapeuta, nas coisas. Ele é uma figura. E gosta de viajar, joga viajando. Olha, ele tem... Olha, eu já fui parceiro de viagem dele. Ele tem uma disposição que é fenomenal. Não, ele falou ali, não cansamos, eu jogo 12, 13 horas, 12, 13 horas de poker. Muitas vezes. É muito pesado, cara, é muito Muitas vezes o dealer chega assim, seu Valmor, e ele já está, pessoa sensacional. Obrigado, seu Valmor, pela entrevista, foi muito legal. Paraíso, e assim, nesses anos de poker todo, eu jogo poker mais do que... Sou um assíduo frequentador lá do clube, gosto de jogar torneio, já tive alguns resultados e tal. Agora até eu gostaria de falar assim, realmente o Odilon, em termos das antigas, ele tem uns resultados maravilhosos. Ele já chegou na mesa final do BSOP, já foi 4º colocado, né? 4º colocado do BSOP. Ganhou recentemente um dos maiores torneios e eventos de Santa Catarina, em termos de field, que foi o 300K. O Odilon aqui ganhou. 2.500 pessoas. Deixou, inclusive, para nossa honra, o troféu tá lá. Então, todo dia tem mais de 50 perguntas. Quem ganhou esse troféu tal? Foi o Odilon. Então, pessoal, vocês que estão no Floripa Poker Clube, sempre estão me perguntando quem ganhou aquele troféu de 300K, esse rapaz aqui. Esse rapaz, esse tiozão, o tiozão. Paraíso, e assim, mas você repara que tem jogador que vou dar um exemplo, o Palhoça, por exemplo. O Palhoça era um cara que jogava brincando pra caramba, né? Só brincando. E de uns 2 anos pra cá, ele resolveu que ia seguir o circuito mesmo e lá se largou na vida, né? O Palhoça é um caso, assim. Me lembro muito bem do Palhoça. Lembra do Floripa Open lá em 2005? Não, até antes do Floripa Open, Fortaleza. Onde a gente jogava lá no Betão, lá e tal. E a gente, Betão, Jader lá, a gente tinha um painel lá que R$5 o bain, e todo mundo já achava assim caro e tal. Então quem ganhava tinha que botar o nome na parede. E eu me lembro de uma situação com o Palhoça muito engraçada, até porque ele jogava já há muito tempo e nunca tinha botado o nome na parede. Aí um dia que ele ganhou, nós fizemos até uma brincadeira. Infelizmente hoje só deu 18 pessoas, está no regulamento. Não pode botar na parede. Ele quase chorou, assim, de negócio de tão focado que ele foi, né, no mundo poker. E ele é uma dessas pessoas que hoje ele viaja o mundo todo, já foi várias vezes para Las Vegas. Ele tem alguns troféus também de BSOP. Tem vários troféus de BSOP aí. Ele é um cara que é o seguinte, ele estuda o jogo, porque ele joga 8 Games. 8 Games, para quem não sabe, é um torneio com 8 modalidades de poker diferentes. Eu acho que eu não sei jogar metade daquelas ali. Eu também não. Umas 3 ou 4. Eu não tenho nem paciência. E ele joga torneio de 8 Games e foi jogar o Campeonato Brasileiro de 8 Games e foi mesa finalista e caiu porque deram uma bad beat lá nele e ele caiu. Mas ele é um cara que realmente está se dedicando, né? Eu acho que do clube ali é um dos que mais viaja hoje. Mais viaja, né? Dos jogadores, vamos dizer assim, que começaram recreativos e ainda não se tornaram, porque ele ainda não é um jogador profissional. Ele ainda não é um jogador profissional porque ele ainda não largou os negócios que ele tem e tal, e não está focado só nisso. Mas ele é um semi-profissional. Dos jogadores recreativos, ele é o que mais frequenta torneios grandes aqui. Então vamos ver a entrevista que a gente fez com o Palhoça lá no Floripa e daqui a pouco a gente volta. Bem, galera, de Por Dentro do Poker, no nosso programa de estreia, estamos aqui no Floripa Poker Clube.
E vamos bater um papo aqui com o Eduardo Koch, amigo nosso, conhecido como Palhoça no meio do pôquer aí. Palhoça é um jogador que tem disputado muito torneio a nível nacional, tem percorrido bastante o circuito nacional. E eu gostaria de saber dele como é que tem sido essa experiência de percorrer os maiores torneios do Brasil, Palhoça. Primeiro, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu. A gente começa sempre do início, como o Edilon também vem do início do poker, da galera antiga mesmo, que diz o Hold'em Poker. Nós temos até um grupo bem antigo do poker. Hold'em Poker. Nós estamos do início do poker. Aí a gente começa a evoluir, para evoluir tem que jogar com os melhores, né? Eu acredito nisso, para tu aprender tem que jogar com os melhores. E a experiência é incrível, né? Tu poder jogar, o poker é um dos poucos esportes do mundo que proporciona jogar de igual para igual com muitos astros. Um exemplo disso, eu joguei com o Moneymaker, uma das maiores lendas mundiais do poker, na última etapa agora, o BSOP Million. Só para quem não sabe, o Moneymaker foi o precursor do poker moderno. Ele ganhou uma etapa do Mundial de Poker, o main event do Mundial de Poker, entrando por um satélite que eu acho que são $5 e ganhou 2 milhões e poucos de dólares. Palhoça, o poker na tua vida, como é que... eu te conheço de longa data, mas assim, efetivamente eu tenho notado que nos últimos 2 anos que tu tem mais se dedicado realmente ao poker, né? E hoje tu se considera um profissional do poker hoje? Não, nunca me considerei, sempre falo que eu sou profissional, sou um regular, né? Porque para profissional tem que viver disso, eu não vivo disso, tem outras rendas fixas, né? Só que eu, como tu falou, de 2 anos para cá me dediquei mais, porque eu comecei a levar um pouco mais sério. Que a minha profissão, como eu sou advogado, antigamente o poker tinha uma visão que era para vagabundo, era uma coisa totalmente contrária. Hoje em dia quem joga poker é considerado inteligente, tem uma outra visão. Então, os tempos mudaram, a gente está agora se dedicando mais ao poker. E assim, e esse convívio no clube, assim, tu gosta de jogar no clube? A gente está aqui no Floripa, um clube que a galera de Floripa frequenta hoje. Qual é a tua visão? Qual é a diferença de jogar um torneio no clube e de jogar um torneio grande, um torneio por exemplo, um KSOP, um BSOP? Qual é a tua visão? Qual é a tua visão sobre isso? Cara, a diferença para, tipo, como a gente já joga bainhas mais elevado, coisa que o cara joga um pouco mais solto, mais até brincando, às vezes fazendo treinamento, assim, um pouco mais, digamos, solto. Pois talvez algum jogado que o cara fizesse se fosse bainho, não estuda tanto, arrisca mais, digamos assim. Mas para quem está iniciando, jogar em clube, para mim, é o início de todo mundo, tem que começar. E é muito bom jogar aqui, fazer treinamentos, aprender novas jogadas, é sempre bom. Sobre treinamento, você aproveita os torneios do clube para desenvolver algumas estratégias que depois você vai usar nos torneios maiores? Sim, é principalmente o que eu faço mais aqui no clube. Como é de todo ser humano, geralmente eles fazem os mesmos tells, as mesmas jogadas, eu procuro ver um tipo de jogada meio assim, digamos, louca, entre aspas, mas eu sei, estou pensando lá na frente, para ver o que as pessoas estão fazendo, para num torneio grande ver se bate a semelhança do que eles fazem. Em Santa Catarina, Palhoça, acho que no ano passado, foi campeão brasileiro de poker por equipes, né? Sim. E a gente tem 2 torneios grandes, que é o Catarinense e a Liga Catarinense. Tu acha que o nível do poker em Santa Catarina e em Florianópolis está num nível legal, está num nível de Brasil, ou tu acha que ainda tem muito que evoluir ainda? Tu que viaja muito, joga muito torneio fora do estado. Cara, Dilon, eu vou te falar para ti é o seguinte, a nível de Brasil, para mim, Santa Catarina está entre uma das melhores, assim, não vou dizer que é a melhor. Para mim, não tem que dizer qual o estado melhor, mas dos 3 filtros que eu considero melhores do Brasil são São Paulo, Curitiba e Santa Catarina. Palhoça, obrigado por estar participando com a gente aqui. E a última pergunta que eu quero te fazer é os planos para 2018 também. Eu pretendo percorrer os 2 circuitos maiores, que são KSOP e BSOP. Mas vai focar mais em um no outro ou vai tocar os 2 do jeito que a maré vier? Eu vou iniciar nos 2, o que eu me der melhor eu vou continuar. O Palhoça um bom papo sempre, o negócio fala bastante, gosta de falar. O Palhoça é um cara... advogado, né? Ele trabalha com... Palhoça, o nome dele é Eduardo Koch, mas ele é Palhoça porque ele mora aqui na cidade da Palhoça. E quando ele, no poker nacional, ele é conhecido como Palhoça mesmo, né? Ô Paraíso, mudando um pouco de assunto, qual é a característica que tu acha importante, né, para uma pessoa ser um bom jogador de poker? Olha, um bom jogador de pôquer, primeiramente, ele tem que ter disciplina. Disciplina é o principal fator do jogador de pôquer. Ele tem que
jogar de acordo com o bankroll dele. Bankroll, para quem não é do poker e está nos vendo, bankroll é a capacidade de financeira que ele... É o tanto de dinheiro que a pessoa reservou para jogar o poker. Por exemplo, eu quando comecei a jogar poker, eu reservei R$200 para jogar poker. Então, é jogar torneios que estejam dentro daquela capacidade. Isso é bankroll. Exatamente, administrar, que é uma das filosofias do nosso clube, exatamente que as pessoas não se percam. Hoje, inclusive, a gente ainda sofre algum tipo de preconceito no poker, justamente por causa de algumas pessoas que são compulsivas, e essas pessoas que são compulsivas, o pessoal diz, é jogo, é por causa do poker. A compulsividade não é do poker. A pessoa que é compulsiva, ela é compulsiva para comprar sapato, ela é compulsiva para ir para jogo de futebol, para qualquer coisa, o cara é compulsivo. Eu concordo 100% contigo nisso. Eu digo que quem é compulsivo no jogo vai ser compulsivo com droga, vai ser compulsivo com bebida, vai ser compulsiva com sexo, vai ser compulsiva com qualquer compra. Coisa. A compulsão eu não sou uma doença, é uma doença, mas eu não relaciono isso com o poker, entendeu? Não, exatamente. A compulsividade tem que ser acompanhada pela família, tem que ser acompanhada pelos amigos. Então, quando você identifica que a pessoa tem uma tendência a ser compulsiva, você tem que trabalhar muito o psicológico deles. Então, às vezes eu particularmente faço muito esse trabalho no Floripa Poker Club. A gente não deixa as pessoas se perderem, não deixa se perder. Não deixa o jogador se quebrar, né? Se a pessoa quiser se perder, ela vai se perder em outro lugar. Eu não quero lá ver o meu jogador, o meu competidor, eu gosto de chamar competidor, porque jogador fica um negócio meio assim, parece meio que jogo de azar, sei lá o quê. Então eu gosto da competitividade do poker. Então eu uso sempre os termos competidor. Os nossos competidores do poker lá, a gente sempre tenta preservar eles, olha, orientar. Você está iniciando, quanto você tem disponível para investir no poker nesse momento? Como você falou, R$200? Então veja bem, você tem que jogar tal torneio e uma vez por semana. Não deu. E assim vai aprendendo, desenvolvendo. Porque não tem salvação. Se você quer aprender a jogar poker, você tem que jogar poker. Não tem teoria. O livro é bom, tudo, mas é a mesa ali. O dia a dia que faz você realmente aprender a jogar poker. A teoria é muito importante, mas sem a prática não há. Aí muitas vezes o pessoal chega que gosta de criticar o nosso esporte, mas joga dinheiro, por que você não joga sem dinheiro? Porque o dinheiro nada mais é do que uma taxa de inscrição que você faz, mas é para que você valorize as fichas que tem. Porque muitas vezes se você não jogar... Não, aquela ali só vale plástico? Meu pai já dizia uma coisa assim, se você quer aprender a coisa, tem que doer no bolso. Então, você, se quiser aprender alguma coisa, você tem que valorizar aquela taxa de inscrição que você pagou. Eu acho importante que a pessoa saiba o quanto pode gastar, né? E eu acho assim, eu já vi o Paraíso dizendo, olha, não, negando fazer inscrição para jogador no clube, eu já vi o Paraíso fazendo isso, porque era uma pessoa compulsiva, uma pessoa... Isso tem em qualquer lugar, isso não é aqui em Florianópolis, é em qualquer lugar, e eu acho muito louvável esse trabalho que vocês fazem lá no clube. Principalmente o torneio que tem ribai. Torneio que tem ribai é exatamente isso. Às vezes o cara chega assim, ribai! Eu disse assim, olha, quem? Eu sempre pergunto para o dealer, quem? Aí fala o pessoal lá, por favor, vem aqui. Aí eu chego e digo assim, cara, deixa para amanhã. Eu tento convencer e 99% das vezes eu sempre convenço essa pessoa que não é o dia dela. Não adianta ela ficar insistindo. E vai afetar no bolso dela. Então, se ela não tem capacidade, a gente já identifica na hora. Paraíso, e outra coisa que eu queria conversar contigo, que é um ponto que eu acho legal, é sobre os eventos nacionais de pôquer, né? Os grandes eventos estaduais e nacionais. O que você pode me dizer do pôquer nacional hoje? Eu tenho a minha opinião e muita gente tem a sua. O que você pode dizer? Hoje a gente tem 2 grandes torneios no Brasil, que é o KSOP e o BSOP. São os torneios que dividem a preferência dos jogadores nacionais. Como é que você vê esses 2 torneios? Qual é a tua opinião sobre eles? Bem, eu vou ser bem claro. Aqui em Santa Catarina, a gente não tinha uma empresa que fazia grandes eventos.
uns 4 anos, se eu não me engano, é 4 ou 3 anos que surgiu a Kings Eventos. E através do Moisés ele teve uma visão extremamente agressiva. Ele já começou a fazer torneios com garantidos altos e foi sendo um sucesso atrás do outro. E isso realmente incomoda, às vezes, a pessoa que tem um monopólio, né? O monopólio desse tipo de grandes eventos era do BSOP. Hoje a gente tem 2 empresas, a Kings Eventos e o BSOP, que é patrocinado pelo PokerStars. Todas as 2 são empresas gigantes, idôneas, são pessoas fantásticas que fazem muito pelo mundo do poker. Mas eu moro em Santa Catarina, eu vivo mais e presencio mais a Kings Eventos. Então, que é a empresa que faz mais eventos em Santa Catarina. Mais eventos, ele faz todos os eventos grandes, ele procura trazer para Santa Catarina. Ao contrário do BSOP, que já teve aqui no Costão do Santinho. Já teve no Costão do Santinho e tal, mas se afastou de Santa Catarina. Então, automaticamente hoje, Santa Catarina não tem outro grande evento que não seja através da empresa Kings Eventos. Então, tem eventos como a Liga Catarinense, que é 100K garantido, da Federação também, que é 100K garantido, mas, assim, vamos dizer assim, a empresa que traz os maiores eventos é a Kings Eventos. Só dando uma esclarecida, eu gosto sempre de falar, porque tem muita gente que assiste o nosso programa que não é do meio do poker. Então, assim, quando a gente fala que é 1 milhão, é 1K garantido, 1KK garantido, o K sempre quer dizer 1.000. Então, quando é 1KK, é 1 milhão garantido. Como é que funciona isso? Esse é um outro detalhe. A empresa organizadora do evento, por exemplo, 100K garantidos, é um torneio que vai pagar no mínimo 100 mil reais em premiação. Não é para o primeiro colocado. Que muitas vezes isso que eu queria te explicar. Não é que nem o torneio que eu ganhei lá, eram 300K garantidos, então eram 300 mil garantidos. Então um monte de amigo meu veio para falar, então tu ganhou 300 mil. Não, eu não ganhei 300 mil. Explica isso, como é que funciona esse negócio da premiação? Para tu ter ideia, assim, geralmente o máximo que hoje as empresas organizadoras estão pagando para o primeiro colocado é 20% do garantido. Então 20%? Vamos de 20% a 25%, máximo. Então vamos imaginar que o cara garanta 1 milhão de reais. O campeão ele vai ganhar no mínimo 200 mil ou 250 mil. Isso assim, que eu acho mais importante explicar também assim. O torneio tem 1 milhão garantido, mas se a arrecadação, que nem aconteceu já, chegou a 1,5 milhão, já aconteceu disso. Por exemplo, esse torneio que eu tive a felicidade de ganhar, o garantido era 300 mil. A arrecadação passou de 700 mil. Então, tirando o dinheiro da empresa, sobrou um pouco mais de 500 mil reais para dividir nos jogadores. Então, daí como é que aparece? O primeiro ganha 20, o segundo ganha... E vai distribuindo... Isso, existe uma tabela de acordo com o field, né? Então, field é o número de jogadores. Field é o número de jogadores. Então, essa tabela varia de acordo... No mega evento, por exemplo, 100 pessoas são premiadas, 200 pessoas são premiadas, 300 pessoas são premiadas. Hoje em dia, no torneio... Como teve as empresas WPT? As pessoas, eles premiam, geralmente, as empresas organizadoras, de 10% a 12% do número de entradas. De entradas, exatamente. Número de jogadores que jogaram um evento, né? O WPT que aconteceu no Infinite Blue lá, em Balneário, deu 4.800 por 5 mil pessoas. A arrecadação, o torneio garantia 2 milhões, deu 4 milhões e 150 mil de deu um field espetacular. O campeão levou 850 e tantos mil reais. Nesse que a gente tem ganho, não ganha, parece. Esse aí não chega nem em TM. Então ITM, in the money. In the money, no dinheiro. Bem, parece, esses torneios grandes, né, são torneios que um despendimento muito grande financeiro para o jogador. Se o jogador não tiver um resultado, não chegar no dinheiro, acaba ficando algo caro, né? Aí, como todo bom brasileiro, usa sempre a criatividade. Então, aquele jogador mediano, que não é tão conhecido nacionalmente, o que costuma fazer? Ele pega lá o valor investido, e aí ele tem sempre amigos lá e vai vendendo umas cotas. Vamos imaginar lá, R$ 1.500. Ele pega lá 70% desses R$ 1.500 e vende para os investidores, os amigos. Então, por exemplo, eu compro uma cota, eu acreditei em você,
comprei uma cota pro Dodiló. Aí eu pago lá R$150, tem direito lá a 5%. Compro 2 cotas, Entendi. 10%. Então, é muito importante exatamente isso. A pessoa não se endividar. A gente sempre tem que frisar. Se você quer jogar um grande evento, se seu sonho é participar de um BSOP, de um KSOP, use a sua criatividade. Só, eu lembrei de uma coisa agora. No primeiro BSOP que eu joguei, era R$1.000 de inscrição. Pô, R$1.000 a 6... E não tinha reentrada. Não tinha reentrada, era R$1.000 seco. E a gente não... tinha nosso home game, tinha uns 10 amigos, que os 10 queriam ir, só que ninguém tinha R$10.000 para botar lá. Então o que a gente fez? A gente fez um torneio de R$100. Com os 10 amigos. Estava nesse torneio? Estava. E foi quem, na casa do Ricardo, da avó do Ricardo. E quem ganhasse esse torneio ia jogar o torneio em Curitiba, o BSOP de Curitiba, e ficava 30% para os parceiros que ficaram para trás. Por sorte eu ganhei esse torneio, esse 100, fui, joguei o BSOP, fiquei em sexto, ainda cada um recebeu R$700 ainda voltou R$700 para cada um que tinha botado 100. Então isso acontece muito, o pessoal, a gente chama de investidores, né? Por exemplo, tem um jogador hoje, para quem não sabe, o Brasil já teve 3 campeões mundiais, né, Paraíso? Exatamente. O primeiro deles, o Alexandre Gomes. De Curitiba, Alexandre muito Gomes amigo de Curitiba. Nosso aí, muito amigo nosso. Começou no nosso torneio, que foi o Começando o jogo Floripa Open. O André Acari, jogador mais conhecido do poker nacional hoje. Ele é um jogador, joga há muitos anos pelo Poker Stars Team. É um jogador que tem uma escola de poker hoje. Hoje ele é mais, eu considero hoje o André um excelente jogador, mas mais um empresário do poker, né? Exatamente. O André hoje é um visionário. Ele iniciou todos os grandes projetos junto com o Igor Federal, né, que são muito amigos, e no mundo do poker, né? Eu me lembro muito bem quando ele lançaram a equipe Poker Esporte da Mente. O André Acari. André. Então, o André Acari, acho que ele foi o primeiro profissional do acho Brasil. Que junto com o Alexandre, eles eram juntos. Ele foi antes do Alexandre, né? O André Acari em São Paulo já era... E depois foi... E o outro é o Thiago Decano, que para mim é um monstro. O Thiago Decano. Um dos jogadores que mais admiro no poker é o Thiago Decano, que hoje também mora em Balneário Camboriú, que foram campeões de etapa de World Series em Las Vegas. Então no bracelete. Bracelete de World Series. Todos acima de $1 milhão em ganhos, bem acima de $1 milhão. Então são os 3 ícones do esporte. Mas hoje o jogador que joga torneios mais caros no mundo, o brasileiro, é o Felipe Monjave. Exatamente. E o Felipe Monjave, não sei se é verdade, diz que ele tem uma rede de investidores bem grande. Bem grande. Dentre os quais um dos investidores que falam é o Neymar. Dizem que o pool dele é um pool de jogador de futebol, a gente não sabe, nunca conversei com ele sobre isso, mas, então, só exemplificando que não só os jogadores que estão iniciando podem fazer esse tipo de cota de amigos para jogar um torneio, como os grandes jogadores também fazem, né? O próprio Monjave, o próprio Alexandre já jogou cavalado, já jogou com um investidor, então é uma modalidade de investimento que é bem legal. Mudando um pouco de assunto aqui, as pessoas me perguntam muito sobre o poker online e o poker ao vivo, né? Qual é a grande diferença que tu vê do jogador que joga online ou joga ao vivo, ou tu acha que uma coisa completa a outra? Olha, eu acho que existe uma grande diferença, porque primeiramente é o seguinte, se você quiser ganhar dinheiro e viver no poker, tem que ser online. Porque o online, ele te proporciona você jogar vários torneios, tem gente que joga com 30, 20 telas, cada um é um torneio diferente, e consegue fazer resultados... Fazer volume. Volume, exatamente. Você consegue ter um histórico financeiro muito alto. E quando você tem um big hit aí, milhares de dólares. Você ganha um Sandemilho, $300 mil, ganha. Então, aqui em Santa Catarina, nós somos bem privilegiados em termos de jogadores. Nós temos hoje, eu acho que o número de jogadores espetaculares que a gente tem em Santa Catarina é muito alto. E, inclusive, hoje o atual campeão brasileiro é o nosso amigo Afif. O Afif. Começou lá, a gente lembra dele, começou lá no Floripa Open Poker,
O Afif hoje é o destaque de Santa Catarina por ser o campeão ele sempre foi brasileiro de poker. Ele sempre foi considerado um menino prodígio, né? Um guri. Menino prodígio. E aí hoje conseguiu alcançar suas metas. Eu vejo assim, Paraíso, o poker. Até o Palhoça falou isso na entrevista e eu concordo com ele. Eu acho que hoje, tirando São Paulo, o segundo maior celeiro de poker do Brasil, eu acho que é Santa Catarina. Isso é uma opinião minha. Até porque, se for ver, 2015 o Garrido foi campeão brasileiro de Santa Catarina. Agora, 2017... E o Afif foi vice. E o Afif foi vice ano passado, 16. Então. O Afif foi vice em 16 e campeão em 17. Né? Em 2016, Santa Catarina, para quem não sabe, foi campeã brasileira de pôquer por equipes. Exatamente. Né? Com um time muito bom. Então, assim, eu acho que hoje nós... Tem um Kevin, inclusive, também, que... Kevin Klauber. Exatamente, que eu não sei o sobrenome dele. O sobrenome dele é destroncado, a gente não consegue... Mas o Kevin, Decano, Afif, Garrido... Nomura, o Renatinho, que está muito bem no online. Até vou fazer um programa com ele, já me prometeu. Vou gravar com ele lá na casa dele para ver como é que é o dia a dia do jogador online, né? Vou gravar com ele. Vou esquecer muita gente boa aí. O Cláudio, que tem muito resultado. E em termos nacionais, acho que estamos bem representados em termos... Santa Catarina está bem representado. Muitos desses jogadores não são de Santa Catarina, mas já vivem aqui há 5, 10... O Decano, por exemplo, acho que ele é de São Paulo, mas já vive em Santa Catarina há 10 anos. Ariel Bahia, que para mim é um monstro do poker. Foi o que ganhou o primeiro da Kings Event. Primeiro torneio da Kings, ele cravou em 1,5 milhão, ele que gravou em Balneário Camboriú. Então eu acho que... Fosse mesmo finalista? Fui, peguei 9º lugar naquele torneio também, foi bom. Então assim, eu acho que estamos bem representados em termos nacionais, né, Paredes? Com certeza. Santa Catarina é um polo fortíssimo de jogadores. E sem contar alguns jogadores também do oeste de Santa Catarina, o próprio Éder. O Éder joga, sempre tá sempre chegando, né? Eu acho que Santa Catarina é um polo de... e o nosso programa... espero que seja vista por bastante gente de Santa Catarina, jogadores de Santa Catarina que tem muito destaque, muito. A gente tem jogador bom de Blumenau, a gente tem jogador bom do oeste de Santa Catarina, do sul, a gente tem jogador bom aqui em Florianópolis. Eu acho que Santa Catarina hoje isso tem muito a ver com os clubes, né, Paredes? Com a formação dos clubes. Né? Muito a ver com os clubes, muito a ver com os torneios, porque para aqueles que não são das antigas, que não são ainda do início do pôquer, mas o Santa Catarina já teve o maior torneio do Brasil, Floripa Open de Pôquer. Foi na época. Onde a gente éramos donos. Eu, o Ricardo, o Odilon e o Schumi, que hoje está no PokerStars, trabalhando no PokerStars. Então, nós quando criamos o Floripa Open de Pôquer, o Floripa Open de Pôquer saiu inclusive na revista Flop como o maior evento de pôquer do Brasil. Vinha gente de São Paulo com motorhome. Era muito legal. Era o torneio que... Esse torneio, ele simplesmente formou os maiores jogadores do pôquer do estado. E a gente fazia o torneio e as pessoas... Não tinha nem o dealer, não tinha nada. E as pessoas hoje me perguntam para nós, por que vocês não voltam? É outro tempo. Naquela época, por exemplo, vinha gente de Ponta Grossa, de Maringá, de Mato Grosso, da Bahia. Chegou gente... Mas só por quê? Porque naquela época não tinha tantos clubes de pôquer. Hoje, exatamente. Toda cidade tem seu clube de pôquer, então as pessoas não precisam mais viajar para jogar o pôquer com a gente. E nós fomos iniciantes na época de garantia. Então, eu me lembro muito bem que o primeiro Floripa Open de pôquer nós garantimos R$5.000, achando que podíamos levar ferros. Meu Deus, R$5.000. Vamos perder dinheiro. Aí o que aconteceu? O Pedrinho, que foi o segundo colocado, que só fez um buy-in, ele ganhou R$5.000. Eu me lembro que ele até falou, a premiação do segundo colocado foi o garantido todo. Para isso, quero te agradecer. Eu acho que a gente pôde bater um papo bem legal sobre pôquer. Eu espero que a galera tenha gostado. E queria que deixasse um convite para o pessoal ir lá no Floripa, né? E uma mensagem tua, que é um jogador experiente, um profissional experiente da área de organização de torneio, uma mensagem aí para o nosso público e te agradecer mais uma vez por tu estar aqui.
Primeiramente, Odilon, eu agradeço você ter lembrado aí da gente. A gente está iniciando, é uma honra muito grande fazer parte desse teu primeiro programa. Eu que agradeço. Que eu tenho certeza que vai ter vários, porque realmente a gente precisa desse espaço. Vai ser um espaço que, conhecendo você, muito democrático, um espaço que eu tenho certeza que vai vir gente. Eu conheço o Odilon, então eu sei da capacidade dele comercial, então ele vai trazer aqui pessoas do dealers, ele vai trazer diretores de torneios, ele vai trazer pessoas que vão dar cursos. Então eu sei que o nosso mundo é muito farto em informações, o nosso mundo do poker. E, claro, gostaria daqueles que estão me ouvindo aqui da Grande Florianópolis, que venham conhecer o Floripa Poker Clube. Nós, Floripa Poker Clube, é como uma mãe, a gente sempre está de abraços abertos, estamos disponíveis das 20 horas, quando o clube abre, até as 22h45, que encerra as inscrições, que você venha frequentar o nosso clube. Se você não quiser já participar de cara do primeiro evento, venha conhecer, venha ver que tirar muitas vezes a imagem, esse preconceito que a família tem. Eu quero deixar essa mensagem para os familiares. No Floripa Poker Clube, eu posso garantir que lá não existe esse problema que aparece... Gasto excessivo. Esses gastos excessivos, né? Então, venha participar dos nossos torneios. O contato do clube, Paris, como é que as pessoas podem entrar em contato? Avenida Governador Ivo Silveira, 3591, em frente ao posto de gasolina Gelone. Então é muito fácil. Em frente ao posto de gasolina Gelone, tem um prédio de 2 andares, tem uma empresa de imóveis e uma empresa de compressores. Na parte de cima, todinha do imóvel, é o Floripa Poker Clube. E tem um telefone, se o cara é o Facebook? Meu telefone é o 98835-9488. O telefone do Everton é 99143-1115. Então a gente sempre está à disposição para atender. O meu, particularmente, está ligado 24 horas. Pode me ligar às 5 horas da manhã, às 6 horas. O homem trabalha demais, rapaz. Sou igual um zumbi. Agora, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês é o seguinte: para aqueles que frequentam o poker, tanto faz se frequenta clubes ou se participa de torneios, coloque na mente de vocês que a principal coisa que o poker nos dá é a amizade. Não fique pensando só no dinheiro, em premiação. Venham com o coração aberto para fazer novos amigos. Porque no pôquer hoje, a gente que é das antigas, hoje eu posso estar na Amazônia. Eu vou ter lá o meu amigo Jean, que pode me socorrer. Se eu for lá para Belém do Pará, eu vou ter lá o Piragibe. Então, em qualquer lugar do Brasil, eu vou sempre ter uma pessoa de braços abertos a me receber. Então, essa é a maior conquista que eu tive no mundo do pôquer. Amizade. E eu quero que vocês também tenham isso. Amizade. Respeite o jogador. Quando você for num clube, respeite o jogador que... O novo, velho, a senhora, o senhor, a menina. Respeite para ser respeitado. Esta é a mensagem que eu faço para vocês. E como frequente, venha para o Floripa Poker Clube. Isso aí, galera. Obrigado, Paraíso, mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. O Por Dentro do Poker é um programa que vai tentar trazer o melhor do poker para vocês, poker de Santa Catarina, os eventos em Santa Catarina, os eventos nacionais. Agora, o nosso terceiro programa, se Deus der tudo certo, a gente vai gravar dentro do 1KK da Kings. Já falei com o Moisés, ele falou que não teria problema. Então, espero que vocês gostem. Enviem sugestões, enviem... ideias para a gente estar fazendo. Esse programa é um programa democrático e eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está de novo aqui, uma entrevista sensacional com o Cláudio Batista, jogador profissional de poker de Balneário Camboriú. Valeu, galera, obrigado e desculpa alguma falha, que o primeiro programa é assim mesmo, e espero ver vocês na próxima semana. Um abraço e obrigado. Poker com responsabilidade, galera. Valeu!